Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui conversar sobre um assunto que talvez nem todos tenham costume de ouvir, mas é um dos assuntos que eu mais me interesso em estudar, que é a prescrição de vida. Como se faz a prescrição de vida? E isso não serve só para aqueles da área da saúde, não. Serve para todo aquele que quer ter um domínio sobre as variáveis da vida e um objetivo. Geralmente o objetivo de potencializar determinados efeitos da vida, na sua vida, tornar-se melhor frente ao curso da vida. Para falar sobre isso, inicialmente a gente vai ter que definir o que é vida, mas deixa eu abrir uma breve introdução para aqueles que não são da área da saúde. Prescrever é basicamente a gente tentar introduzir técnicas, estratégias, quaisquer, para potencializar algo. E isso influi em tentar, ao longo acompanhar se os resultados dessa intervenção prescrita tiveram os resultados esperados. Então, prescrição de vida, ou seja, será que o que eu estou fazendo gera o efeito esperado, ou pelo menos gera algum efeito que me indique que eu tenho mais vida? Ou que eu tenho mais vida não seria a boa palavra, ou que minha vida está em perfeito equilíbrio dinâmico aí na vida. Agora a gente vai definir vida para vocês entenderem um pouco o que a gente está falando. E a vida é uma coisa que movimento. Vida tem associação direta a movimento. Não há vida sem movimento. Vamos para o nível celular, por exemplo. É troca de gases e nutrientes por diferença de potencial, a gente chama de osmolar, mas potencial de concentração daquele elemento. E aqui os polos sempre oscilando entre polos. Vida é movimento e ela oscila entre polos, que se ela for só para um polo sem oscilar, ela vai se extinguir. Ela tem que estar, para que haja equilíbrio de trocas, as trocas têm que ser controladas num determinado cenário. Esse cenário é a relação entre as partes. Então, vida envolve movimento celular de todos a parte músculo-esquelética. Eu vou contar e polos. E quais polos? Vamos lá para a fisiologia, pessoal, rapidinho. A gente define a fisiologia em alguns polos aí, um sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, polos de relação com o social, por exemplo. O simpático, foco restrito, focado, fazer uma tarefa, se defender, correr, agir. Direciona sangue para o músculo esquelético, músculos, tal, cérebro, sistema nervoso central. E ele tem essa dinâmica. Sistema nervoso autônomo, parasimpático, é exatamente o oposto. Ele vai parar o simpático, ele vai segurar o seu, segura a onda aí, não fica assim, porque você precisa do outro polo. Porque senão você vai, só para esse sentido, você vai deixar elementos químicos desbalanceados, estanques, ele precisa ir e voltar. E quanto mais você aprende a relaxar na sua vida, que é o sistema parasimpático ou a utilização dele, que eu vou descrevê-lo aí um pouquinho. Antes de mais nada, ele vai fazer com que a gente rest and digest, descanse, faça sua digestão. Ele vai direcionar o sangue para a parte visceral das vísceras. Ele vai diminuir a tua frequência cardíaca, também respiratória. E você vai saindo sangue do músculo esquelético. Vai ficar mais calmo, mais relaxado. Aumentar o peristaltismo, ou seja, o trabalho das vísceras. A salivação. Os dois podem ser disparados por diferentes gatilhos ou técnicas que podem ser prescritas.
por exemplo. Então, no contexto da prescrição de vida, deixa eu ainda ampliar, desculpe. A definição de vida é importante ainda para que você entenda as diferentes intervenções ou a qualidade das intervenções que possam ser categorizadas como intervenções de prescrição de vida, que podem ser acompanhadas ao longo do tempo para ver se está gerando aqueles efeitos. Falei sobre a oscilação entre o sistema nervoso autônomo, por exemplo. E para ficar mais fácil, então, definindo-lhe vida, continuando a vida. O que motiva o movimento do ser humano? A relação social com outras coisas ou com outros seres humanos. A vontade ou o desejo de estar em contato. Estar em contato é o ato de querer interagir. Interagir também envolve transformar, envolve modificar, envolve aprimorar algo, seja uma relação, seja ter um objetivo em comum, algum ato, ação, um trabalho, alguma coisa. Então, o que considera ou o lazer com trocas, com atingindo objetivos endócrinos, biológicos, neurológicos, de transmissores, neurodopamina, serotonina, endorfinas e citocinas. Ocitocinas. Ocitocina do amor, querendo estar perto, querendo estar junto. Dopamina da vontade para levantar a bunda e fazer. Opa, isso deve ser legal. Tu não sabe se é legal ainda. A serotonina, às vezes, do retorno, da satisfação, de uma plenitude associada a completar a relação, com a liberação junto de ocitocina, se houver um fator humano. Puxa, por isso mesmo, porque fiz isso, porque aconteceu isso, eu estou satisfeito, está liberando serotonina. E aí? Isso retroalimenta. No descanso vagal, você fica vagal, você fica lento, vagal, relaxado. E no descanso do vagal, isso retroalimenta mais uma onda para no outro dia eu liberar dopamina e falar, vou voltar a fazer a relação com alguma coisa que me motiva, uma coisa que me cansa, também fisicamente. Liberando endocannabinoides, endorfina, que gasta o físico também, não isolado do espiritual, não isolado do relacional, não isolado da autoobservação, do conforto consigo, tudo junto, interligado, que é um princípio aí da filosofia osteopática, né? Que vai procurar prescrever vida. A osteopatia como filosofia é muito interessante, porque ela prescreve vida a partir do restabelecimento do movimento. Uma coisa tola, movimento físico. A pessoa vive com torcicolo, você acha que ela vai ter mais tendência à vida com torcicolo ou sem torcicolo? Como ela se isola mais, por exemplo, com torcicolo ou sem torcicolo? Como ela se expõe a exercícios físicos plenos e completos para liberação de endorfina, no final ficar bem relaxado, com torcicolo ou sem torcicolo? Como ela vai fazer um show, um relacionamento, como ela vai ouvir uma notícia boa ou ruim com torcicolo ou sem torcicolo? Como ela vai receber isso da maneira mais íntegra, sem estar travada, sem estar com uma restrição, uma contenção? Por exemplo, eu digo torcicolo porque isso poderia ser qualquer enfermidade, mas com a liberdade articular virando para todos os lados que associa o movimento, a osteopatia fala muito sobre o movimento. Mas prescrever vida vai além da osteopatia, vai além, porque a osteopatia não se debruça tanto na qualidade do movimento feito, por exemplo, o exercício físico, a prática física, o levantamento de pesos, o estímulo do reforço muscular. Infelizmente, a osteopatia tem uma origem médica e ela se debruça na neurofisiologia do processo. E reconhece, é muito fácil, nós sabemos que profissionais osteopatas reconhecem a necessidade de você naturalmente estar inserido aí em outros campos para manter o corpo em vida. Então,
ele recomenda mais atividades físicas, ele encoraja mais atividades físicas do que na média de outros profissionais, fora os fisioterapeutas que recomendam isso como base de seu trabalho, que também é vida. Você introduzir movimento na pessoa e se esse movimento levar ela como um todo a viver em contato com outras pessoas e tal, inserido mais ainda. Então, é possível você prescrever vida? Sim. Existem coisas que conseguem se encontrar dentro desse critério diversas. Desde terapias do movimento até terapias de inserção social, a pessoa tem mais vida, ela tem mais qualidade de vida, ela tem menos o oposto de vida, que o oposto de vida seria, por exemplo, depressão, pessoa deprimida, não se relaciona, se isola, não quer conversa, não quer interação, não quer movimento, não quer nada, por exemplo. Então, existem formas. Tá bom, galera, obrigado. Esse é o assunto da vida, inicialmente como forma de objeto de intervenção para que potencialize a vida. Tem muita coisa para fazer dentro do contexto de cada um. Às vezes é a arte de você também, como clínico aí então, encontrar aquela pessoa, entender aquela pessoa, ver o que acontece com ela e tentar dar um passo a passo de cada vez. Cara, que seja fácil. Volta a refazer o teu movimento para a vida de uma maneira bem fácil, que você não esperava. Vai fortalecer tuas pernas, cara. Fica mais forte das pernas. É bom para depressão. É bom para tudo. É bom para dor no joelho, para dor lombar, para dores. Você vai ficar mais ativo, ou seja, vai se mexer com mais facilidade, mais movimento, mais interação, menos congestão, problemas vasculares melhoram, segundo o coração. Como um todo, o metabolismo aumenta, local onde mais tem mitocôndria do corpo, queima. Vai aumentar teu metabolismo basal, você vai queimar mais energia parado, também vivendo, modificando, se mexendo em mais intensidade, mais vida. Não dá? É difícil que eu conheça alguém que já tenha tentado, tá ruim e tal, porque a gente sempre pensa no foco do problema e não da vida. O cara tá com depressão, vamos tratar essa depressão. O assunto da depressão, a descrição da depressão não envolve a ausência de diminuição de movimento, muito mais ela veio da área da psicologia, da psiquiatria, da mente, da palavra, do domínio dessa arte de comunicar sobre os significados da vida. A depressão veio desse tipo de estudo. Então se intervém muito nisso, às vezes. Sendo que os estudos mesmo falando que a terapia de conversa ela ajuda muito na depressão, ou se a pessoa for vivendo ela vai sair de uma depressão, os estudos mostram que existe pouco resultado. E os estudos mostram que a atividade física é um fator de proteção e que a atividade física pode vir a ser um tratamento também. Imagina se a pessoa então entende a atividade física como prescrição de vida e acompanha e demonstra ao longo do tempo que uma vez que a pessoa começou a praticar atividade física, ela comentou que ela está dormindo melhor. Ela comentou que ela está mais disposta. Ela comentou que ela tem mais confiança de fazer as coisas. Ela é mais produtiva. Ela comentou que ela está mais feliz. Se sente bem. Descansa. Entra no polo oposto do trabalho, do vigor e tal. E os estudos mostram que impacta nos estados de humor. Será que isso não seria prescrever vida, prescrever movimento? E se esse movimento ainda me fala que eu conheci um monte de gente jogando beach tênis, que eu tenho meu grupo do jiu-jitsu, a turma lá forte, os caras são duros.
Se for isso, melhor ainda. Pode ser que a expectativa do meio social seja um obstáculo. Ela exija demais para ser aceita como si lá, ou seja, ficar de boas. Vai se cobrar num nível insustentável, esse que é o problema. Ela vai perder a relação com o movimento. Já dou vários exemplos, isso leva à lesão. A autoexigência incompatível com o que se é, leva à lesão. A autoexigência incompatível com aquele que se é, leva à lesão. Que a pessoa tenta modificar e reproduzir demais alguma coisa que não se é. O cara tá lutando jiu-jitsu. Pô, vence um, ganha, pá. Daqui a pouco ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Não descansa o suficiente, cobra demais da situação, se machuca. O cara tá jogando beach tênis, começou, pá, ganhou um campeonatinho, pá, agora quer ganhar tudo, pá. E daqui a pouco começa a ter características. Ah, não tô mais satisfeito com o meu jogo, pá, tem que mudar, porque não sei o que. Não tá feliz. Sinal de infelicidade no jogo é sinal de overtraining, pelos os marcadores lá, de você que para olhar o overtraining tem essa satisfação que o jogo está lá, que sabe-se que é um sinal. E a pessoa perdeu aquilo, ela está mais suscetível ao overtraining, mais suscetível à lesão. Tá bom, galera? Hoje a palestra foi intensa aí. Valeu, abraço para vocês. Espero que vocês aprendam alguma coisa, tenha te tirado esse tempo aí muito longo. Até mais.